Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui de pré-jogo, porque hoje o Vasco encara o Bahia em São Januário e nesse vídeo você vai saber todas as informações sobre essa partida. O Vasco que deve ter uma mudança no seu time titular, a entrada do Marlon Gomes no lugar do Rodrigo, a gente vai comentar sobre isso, passar a provável escalação do Vasco, a provável escalação do nosso adversário também, o Bahia, e dar uma olhadinha aqui na tabela do campeonato, né? O Vasco fecha a rodada, esse jogo Vasco e Bahia hoje fecha a rodada, então já dá pra gente saber em que posição o Vasco vai ficar caso vença, né? A equipe do Bahia hoje em São Januário. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, deixa aquele like aí pra dar sorte pro Vascão, hein? Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui falar de Vasco da Gama e falar dessa partida de hoje contra o Bahia em São Januário. Jogo que promete ser muito difícil, né? O Bahia que não vem bem aí no Campeonato Brasileiro, até o momento 2 jogos e 2 derrotas, né? Então precisa se recuperar. O Bahia ainda não pontuou e tá buscando aí o seu primeiro pontinho no campeonato até para evitar uma crise, né? Afinal de contas, 3 jogos e 3 derrotas, com toda certeza a torcida do Bahia ficaria bastante insatisfeita. Por outro lado, o Vasco tem aí 4 pontos, né? Enfrentou 2 pedreiras no início do campeonato, jogou com o Palmeiras no Maracanã, jogou com o Atlético Mineiro fora de casa, venceu o Atlético fora, empatou com o Palmeiras em casa, começou muito bem, a torcida tá animada, tá empolgada e tá ansiosa para essa partida de hoje. Todos os ingressos foram comercializados, né? E teremos aí São Januário lotado, casa cheia para essa partida contra o Bahia. Como eu falei no início do vídeo, esse é o único jogo que falta para encerrar a rodada, né? Todo mundo já jogou, falta apenas a partida Vasco e Bahia. E nesse momento, após, né, os jogos da rodada, o Vasco é o 9º colocado, tá aparecendo aí a tabela na sua tela, tem 4 pontos, né? Enquanto o Bahia é o 19º, é o vice-lanterna, sem nenhum ponto, tá na frente apenas do América Mineiro, né? O América Mineiro que perdeu as 3 partidas que disputou. O Vasco com 4 pontos, caso vença, o Vasco chega a 7 e vai ficar ali na mesma pontuação de Fortaleza, Palmeiras e Internacional. O Vasco ultrapassaria o Fluminense, né? Em caso de vitória hoje contra o Bahia. Se o Vasco vencer o jogo de hoje por 1 gol de diferença, o Vasco termina no G4, na 4ª colocação. Se o Vasco vencer por 2 gols de diferença, o Vasco assume a 3ª colocação. E se o Vasco vencer por 4 gols de diferença, é uma goleada, difícil de imaginar que isso possa acontecer, o Vasco assume a vice-liderança, né? E ficaria atrás ali apenas do Botafogo, que tem 9 pontos em 3 jogos, né? O Botafogo que ontem venceu o Flamengo por 3-2. Então, um jogo importantíssimo hoje também para a gente colar ali na parte de cima, né? É importante ficar no pelotão de cima. Não importa se o campeonato está só começando, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, mas o importante é ficar ali na parte de cima da tabela, junto com os times que estão ali, não deixar a galera desgarrar, né? E, começar o campeonato ali tendo a mesma pontuação que Palmeiras, Internacional, tendo mais pontos que Fluminense, mais pontos que Atlético Mineiro, mais pontos que Flamengo, seria um início muito bacana do Vasco, com toda certeza. Vamos falar agora aqui de arbitragem, né? Quem apita essa partida de hoje, quem vai estar no VAR? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, é o árbitro do jogo e teremos no VAR o Daniel Nobre Bins. Então, Flávio Rodrigues de Souza comanda a partida de hoje e tem uma curiosidade, né? O Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro que apitou aquele Vasco Internacional da linha descalibrada, né? Quando o VAR deu problema, o jogo que foi decisivo, né, para o rebaixamento do Vasco. Então, é um juiz que não tem um histórico muito bom com o Vasco, apesar de que naquela situação não era culpa dele, né? Foi o VAR que falhou. Então, mas ele ficou marcado por estar nessa partida aí, onde o Vasco acabou sendo bastante prejudicado por conta de uma falha no VAR. Enfim, meus amigos, transmissão da partida de hoje. Você que não vai a São Januário, onde você pode acompanhar esse jogo? Sport TV e Premier. O Sport TV transmite esse jogo a partir de 8 horas da noite e, claro, né, tem a transmissão do Premier, que é o pay-per-view. Para quem é assinante também pode acompanhar esse jogo. Vamos dar uma olhada então aqui
nas escalações, né? Primeiro, o nosso adversário. Como que vem o Bahia para essa partida? O Bahia do técnico Renato Paiva. Segundo informações aqui do Globoesporte.com, o técnico do Bahia, Renato Paiva, deve fazer mudanças em relação ao time que goleou o Volta Redonda no meio da semana. Desfalque no último jogo, o Tassiano é cotado para voltar ao time titular na vaga de Daniel. E outra possível mudança na equipe do Bahia é o retorno de Chaves à lateral esquerda, tirando a vaga ali do Matheus Bahia. O Bahia que tem como desfalques Danilo Fernandes, Marco Vitor e Raul Gustavo. Eles estão fora por conta de lesão. Então vamos aqui para a provável escalação da equipe do Bahia. Já está aparecendo o campinho aí na sua tela. O Bahia deve ir a campo com Marcos Felipe. E aí vem um esquema de 3 zagueiros com Rezende, David Duarte e Canu. No meio, Vitor Jacaré, Acevedo, Tassiano e Chaves. E na frente, Biel, Caule e Everaldo. Esse é o time do Bahia para encarar o Vasco no dia de hoje. E agora a gente vem aqui para a escalação do Vasco, né? O Vasco aí vivendo esse bom momento, a torcida empolgada, São Januário lotado, sem desfalques de última hora, né? O Vasco tem apenas os desfalques ali de Gabriel Dias e De Luca, que passaram ali por cirurgia, né? Por lesões mais graves, e a gente já não conta mesmo com esses jogadores. Fora isso, elenco completamente à disposição do Maurício Barbieri. E durante a semana o Barbieri testou mudanças, né, no time titular e deve mandar uma equipe mais ofensiva em comparação aos últimos 2 jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro. O Vasco deve ter hoje a entrada do Marlon Gomes, né, no lugar de Rodrigo, ali no meio campo. O Rodrigo que é mais defensor, o Marlon Gomes é mais ofensivo. O Vasco deve ir hoje com uma escalação mais ofensiva aí contra a equipe do Bahia. Vamos de provável escalação do Vasco aqui, já está aparecendo na sua tela. O Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, Andrei Santos, Marlon Gomes e Jair. E na frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Gabriel Peck que vem vivendo aí um excelente momento, né, com a camisa do Vasco. Se tornou aí nesse início um dos principais jogadores. Será que hoje tem gol do Gabriel Peck de novo? O rapaz está marcando aí em toda a rodada, né? Tomara que ele continue ali mantendo esse bom nível e ajude, né, o Vasco nessa partida de hoje. Vamos então aqui de palpites. Eu vou deixar o meu palpite e quero o seu aqui também nos comentários. Eu acho que o Vasco hoje vence a partida, não vai ser um jogo fácil, mas vou colocar aqui 2-0 Vasco. O Vasco hoje vai passar também sem levar gol. A defesa hoje não vai levar gol, né? Tá na hora também da defesa passar um joguinho sem levar gol, porque nos 2 primeiros jogos o Vasco acabou sendo vazado. Então 2-0 Vasco hoje, gol de Gabriel Peck e gol de Pedro Raul, vai guardar mais umzinho. Esse é o meu palpite, quero o seu aqui nos comentários. Eu volto depois do jogo, né? Gravo o pós-jogo direto lá de São Januário. Daqui a pouquinho já tô partindo lá para São Januário para fazer aquele pré-jogo, conversar com a rapaziada. E depois a partida, assim que ela terminar, gravo direto de São Januário e já mando aqui no YouTube, né, a minha opinião sobre a partida, se Deus quiser, num clima bom com vitória do Vasco. Tamo junto? Então se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário também que é muito importante. Saudações vascaínas, até a próxima.